Se você pensa que o lápis preto serve só pra você passar aqui na linha d'água, dessa forma ele diminui o seu olhar, escorre, tu vira um panda, fica com aquela maquiagem borrada, esquisita. Se você pensa que o lápis preto é só pra isso, essa aula é pra você. Hoje nessa aula eu vou te ensinar a usar o lápis preto pra fazer esfumados maravilhosos no contorno dos seus olhos. O lápis preto ainda é uma das ferramentas mais poderosas na automaquiagem, mas você precisa saber usá-lo e não pode ficar usando ele só isso aqui nessa linha d'água. Na hora que você passa, tá ok, mas daqui, gente, uma hora, daqui meia hora, isso aqui já tá escorrendo na linha d'água pro canto interno, já tá escorrendo na linha d'água pro canto externo. E sabe essas linhas de expressão em torno dos seus olhos? Escorre lá pra dentro das linhas de expressão e você fica com aquele aspecto de panda, o famoso efeito panda, fica parecendo que você levou um murro no olho. Você vai precisar de pincéis de precisão e de sombras mates escuras, ou preta ou marrom, pra você conseguir selar esse lápis preto e ficar com ele no lugar o dia todo, a noite toda. Quer aprender? Então assiste essa live. Não é um vídeo curto, é um vídeo mais longo, porque eu vou te ensinar com detalhes e com clareza. Olha só, eu passei, tem 10 minutos que eu passei esse lápis. Olha como tá o cantinho externo do meu olho. Tá vendo que ele já tá dando uma falhadinha? Isso acontece até com os melhores lápis de olho. Essa borradinha aqui no cantinho externo e geralmente ele escorre aqui para a linha d'água também. Por isso que não é muito interessante você ficar aplicando lápis preto até lá no canal lacrimal. Não faça isso, tá bom? Porque ele já escorre para aquele canal. Se você coloca o lápis preto muito lá na ponta, ele vai escorrer para essa linha de expressão. Quando a gente sorri, ó, tá vendo? Forma mais linhas de expressão, são umas ruguinhas. Nesse cantinho externo, tá vendo que ele escorre um pouquinho e ele vai acumulando, fazendo uma gotinha bem aqui no encontro das linhas d'água. Me conta aqui nos comentários se você já sentiu isso. Que você passou o lápis preto e ele forma uma bolinha escorrida bem aqui no cantinho. Aí você, que não sabe maquiagem, pega e faz isso aqui, ó. Limpa puxando pra fora. Misericórdia, mulher. Não faz isso. Não é assim que limpa aquele negocinho preto. A gente pega ele e empurra pra dentro. Oh, ninguém nunca te falou isso? Eu tô te falando. Então você vai passar esse lápis na sua linha d'água. Normalmente, eu não passo até lá no canal lacrimal. Eu passo somente até aqui o primeiro cílio. Passei, parei. Depois eu vou lá, certo? Eu gosto muito de passar esse lápis na parte de cima dos olhos. Eu vou fazer primeiro um olho, depois outro. Quando eu passo esse lápis na parte de cima dos meus olhos, eu dou um acréscimo de contraste na minha linha superior dos meus cílios. Isso ajuda na hora do rímel. O rímel vai ficar com acabamento mais bonito. Lud, eu não dou conta, eu choro muito, então não passa, porque isso aqui é um detalhe do detalhe. Se você não fizer isso, você vai ficar bonita também. Você vai ficar bem maquiada. Mas se você conseguir pegar aqui, ó, na pontinha dos seus cílios, dar uma levantadinha e passar o lápis na raiz dos seus cílios superiores, vai melhorar o acabamento da sua maquiagem. Primeiro, posição de cabeça. Você vai ter que fazer assim. Não pode passar assim. É assim. Queixo quase encostando no pescoço. Olho pra frente, espelho tá na minha mão aqui, ó. Olho pra frente, desço a cabecinha. Lápis apontado. Lápis apontado. Não vem com lápis com a ponta grossa, não. Tá bom? E aí você vai, ó, esfregar esse lápis na raiz dos seus cílios. Não tô fazendo com força, é por isso que não engrossa. Se você ficar com a mão vacilante, com a mão pesada, vai engrossar. Vou aqui na raiz dos meus cíliozinhos, por baixo deles, e vou começar a fazer movimento de vai e vem pequenininho. Olha como essa posição de cabeça ajuda. Movimento de vai e vem pequenininho, movimento de vai e vem pequenininho, movimento de vai e vem pequenininho, movimento de vai e vem pequenininho. Cheguei aqui no último cílio, parei. Olha que bonito! Que bonito. Tô gostando desse negócio que eu fiz aqui também nessa maquiagem hoje. Gente, vocês precisam ousar mais. Tem mulher aqui que é muito medrosa. Fica aí sem querer ousar na maquiagem, vocês precisam ousar, fazer um trem diferente, é tão bom. Eu não fui aqui pra fora, ainda não. Eu fiquei bem no último cílio. Encostei no último cílio, não vim pra cá, na minha pele, pro lado de fora dos olhos. Eu vou puxar aqui, vou abrir, pra vocês verem até onde que eu fui. Eu não fui até lá o canto interno, ó. Fui só até aqui. Você reparou que eu queria falar? Que eu não fiz assim, ó. Tchá, tchá, pra passar esse lápis aqui na linha d'água. Como que eu fiz, ó? Fiz a pontinha, fiz mais um pedacinho, fiz mais um pedacinho, fiz mais um pedacinho. Não é assim. Aí, eu vou começar com movimentos de vai e vem. Da mesma forma, esse movimento de vai e vem não é vai e volta, vai e volta. Não é assim. É vai e volta, 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 vai e volta. Vai e volta, vai e volta. A minha cabeça virando. Vai e volta, vai e volta. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Com esse pincel, eu vou levar esse meu lápis até lá no meu cantinho lacrimal. Agora, o lápis... Olha esse acabamento, Brasil. Olha esse acabamento. Agora, o meu lápis chegou lá na minha linha do canal lacrimal. Lá no meu cantinho. Com o pincel fininho. Começar a puxar sem fazer isso. Não precisa disso. Não precisa esticar a pele, gente. Mulher de pele madura, que tem excesso de pele, não é puxando a pele assim que você vai conseguir deixar sua maquiagem bonita. Nessa hora, eu preciso estar sempre seguindo uma linha diagonal que vai na direção do cabelo, tá bom? Então, ó, vou aqui fazer uma puxadinha, bem pouquinha, pra fora da raiz do cílio, como se fosse um gatinho. Não é gatinho. Olha o puxadinho que deu. Ele começa fininho, dá uma engrossadinha e ele continua, ó, sendo mais engrossadinho até chegar no canto externo. Dessa forma, eu tenho um olho que fica mais amendoado. Se você deixa esse meio engrossado, esse olho fica com esse aspecto. Você já passou o lápis preto e ficou com esse aspecto?
Geralmente é porque você está arredondando o lápis na parte inferior dos seus olhos. E a ideia não é arredondar. A ideia é deixar isso aqui, ó, o mais retinho possível. Para selar isso, eu vou pegar o meu pincel. Tô usando um pincel de uma marca que chama Lully. Provavelmente você nunca ouviu falar. Tenho outros aqui. Por exemplo, eu gosto de fazer esse com da Make Be, que é um pincel de delinear e esfumar. Esse também da Macrylan, que é a W907. Entre outros milhões de marcas que tem pincel de precisão achatado. Depois que eu esfumei o lápis preto, eu vou precisar usar a toalha da sofrência. Dá licença que a minha toalha da sofrência é da Chanel. O minha tiara é da Dior. Tô muito chique, gente. Tô muito chique. Essa toalha veio de uma aluna, que ela veio de fora do país e trouxe pra mim. Ó. Vou limpar esse pincel seco. Não precisa molhar ele, a seco. Pra tirar o excesso de lápis preto dele. Você não pode pegar a sombra preta com o pincel deitadinho. Não é hora de deitar o pincel. Você vai deixar o pincel em pé. Tá bom? Então, eu pego um pouquinho da sombra preta com o pincel em pé. A sombra tá aqui, ó. Na pontinha do pincel. Não dá pra ver, né? Não. Vou descer a minha cabeça e vou aplicar essa sombra preta só na pontinha onde o pincel encosta. Pego mais um pouquinho. Encosto lá. Olha o tanto que eu faço careta pra fazer isso de forma bem bonitinha. Pego mais lápis preto e encosto em onde já tem o lápis preto. Eu não tô engrossando, não tô mudando nada na minha maquiagem. Eu só tô selando cada partezinha desse lápis preto com bastante pó. Isso aqui é pó? É pó, gente. Sombra é pó. E vou aplicando. Tô fazendo devagarzinho pra você visualizar bem, mas eu consigo fazer isso aqui mais rápido, tá? Eu vou fazer outras formas de usar lápis preto desse lado, tá? Então, assista até o final, porque o outro olho eu vou fazer de outra forma pra mostrar pra vocês as possibilidades de usar o lápis preto. Agora, eu vou trocar a cor da sombra e ao invés de aplicar uma sombra preta, eu vou aplicar uma sombra marrom por baixo da sombra preta. Ai, Lud, não vai engrossar? Não. A sombra marrom clara ou mediana por baixo do preto vai apagar o preto. Vai deixar o preto não preto mais. Vai ficar mais claro, então não engrossa, pelo contrário, dá acabamento e afina. Hoje, eu vou ensinar vocês com a marrom mais clara, que é pra ficar um pouquinho mais suave na nave, entendeu? Pra você não reclamar. Não quer que você reclama. Vou fazer o mesmo processo. Só que agora eu vou descer um degrau. A sombra preta, olha só, eu tava aplicando lá debaixo dos cílios, no rente aos cílios inferiores, em cima do lápis preto. A sombra marrom, presta atenção, é uma sombra mais clara, eu preciso pegar mais quantidade. Lembra que o preto eu só encostei? Porque o preto é uma sombra que você encostou, ela já marcou a vida. Marca, mostra seus pecados, tudo. A sombra marrom é uma sombra mais light. Se você não pegar a quantidade, ó, ela não vai aparecer. Então, repara que a sombra marrom eu pego. A sombra preta eu encosto. Diferente demais. Então, a sombra marrom, peguei um pouquinho mais. Olha o pincel, olha o tanto de sombra. Tá vendo? Vou encostar esse produto marrom na bordinha do preto. E dou uma esfregadinha pequenininha. De novo, pego a sombra marrom mais clara, mediana. Pego lá, olho, encosto na bordinha do preto e dou uma esfregadinha. Pego a sombra marrom. Dou uma encostadinha. Depois disso aqui, se você não aprender, amiga do céu. Pega, encosta e dá uma esfregadinha. Pega, encosta e dá uma esfregadinha. Dá até pra virar funk. E depois que você aplicou toda essa sombra, você passa, continua esfumando. Aí aqui, gente, é o famoso bordão que eu falo. Esfuma até a mão cair. Olha onde o meu pincel está. Ele não está no preto, ele está na bordinha do preto. Vou pegar o mesmo lápis, o lápis da Nina Makeup, tá? Vou puxar, olha só, não é assim que você puxa a pele mais. Nunca mais puxa seu olho assim pra fazer maquiagem. Você vai pegar no centro do seu olho, você vai, ó, pega por cima, tá vendo? Você pegar aqui, você fecha seu olho. Quando eu pego daqui de cima, ó, meu braço, aqui, subi, peguei por cima. Pego por cima e puxo, eu tô enxergando com esse olho ainda. Puxo aqui, aí, ó, eu dou uma esfregadinha desse lápis no canto externo do meu olho. Sem puxar gatinho, não tô puxando gatinho. Tô fazendo isso na raiz do cílio, um borradinho. Só até o meio, certo? Só até o meio. Pronto, fica assim. Olha a diferença que já dá. Não, gente, não dá pra ficar com a maquiagem só embaixo, só na parte de baixo. Vou pegar o pincel que eu tava usando, vou limpar ele de novo. Repara o tanto que eu limpo o pincel, eu limpo, eu ponho, eu limpo, eu ponho. Nossa, eu pus essa toalha, fiquei mais bonita aqui, ó. Vou ficar com a toalha aqui. Achei que meu rosto ficou mais claro, vou fazer igual um babador aqui, ó. Vou pegar o pincel e, ó, pego o olho por cima, vai e vem, vai e vem, vai e vem, várias vezes. Vai e vem, vai e vem, vai e vem. Conecto aqui, ó, essa partezinha de fora, de baixo, com a de cima. Puxa as pelanquinhas aqui pra dentro, nunca pra fora, nunca assim. E eu vou tentando afinar aqui, ó. Isso aqui, ó, é acabamento, já que você vai precisar estar mais treinada. Pra você não deixar esse dente grosso aqui. Tá vendo esse dentezinho grosso? A maquiagem vai grossinha, de repente ela cai. A maioria de vocês só consegue esse acabamento. Esse acabamento é melhor do que nada, tá bom? Mas aí, o que eu quero que você aprenda a fazer? Aí eu posso puxar aqui um pouquinho e eu vou começar a trazer esse pincel pra dentro dos cílios. O pincel que antes estava reto, agora ele dá... Gente, é muito fino, né? Deixa eu ensinar pra vocês. O pincel que tava reto, agora eu faço uma emborcadinha nele. O pincel que tava reto, agora eu emborco. Ó, olha o movimento que eu fiz. Só o dedo. E é dessa forma que você consegue descer o pincel. Então, é um movimento fino, tá? Mão de princesa. Tem que treinar, tá? Dá certo, mas precisa treinar. Então, eu tava aqui com o meu pincel reto, fazendo vai e vem. Vou puxar meu olhinho aqui e vou descer o meu pincel, ó, pra linha d'água. Várias vezes. Dessa forma, eu consigo ir afinando e tirando aquela marcação. Olha lá, o dente não existe mais. Limpei o pincel na toalha da sofrência, que eu vou deixar aqui, ó. Hoje eu tô engraçadinha, né, gente?
Vou pegar, vou limpar na toalha da sofrência. Ó, gostei, ficou parecendo um babador. Vou pegar a sombra preta com a pontinha do pincel e vou encostar lá onde já é preto. Isso aqui daria pra eu fazer por cima de toda uma sombra degradê aqui. Pode pôr glitter aqui. Eu não vou falar disso aqui, da pálpebra hoje. Eu tô fazendo rente aos cílios, combinado? Mas aqui poderia ter qualquer maquiagem que dá certo com isso aqui que eu tô fazendo no rente aos cílios. Pegar e vou esfregar. Pega, encosta e esfrega. Com a sombra, lembra que o lápis preto veio só até metade do olho. Com a sombra, eu vou avançar só mais um pouquinho. Olha só. Sempre na raiz do cílio. Olha tanto que a mão é leve. Olha isso aqui. É só esse movimento, tá? Esse lápis é de apontar, gente. Tem que ter um apontador. Certo? Pronto. Agora, vou limpar de novo. Aplica e esfrega. Pega, aplica e esfrega. Pega, olha o movimento fino. Aplica e esfrega. Pega, afina e esfrega. Pega, afina e esfrega. No canto interno, tenho menos espaço. Eu preciso ser mais fina ainda. Vou precisar deixar aqui. Vou precisar pegar meu espelhinho. Eu vou ter que puxar aqui, ó. Pega, afina, esfrega. Pega, encosta e esfrega. Pronto. Repara o jeito que eu tô puxando meu olho. Tô pegando e puxando a pálpebra. A pálpebra, ela é maleável, olha só, eu consigo puxar ela. E a gente que já tem pele madura aí, que ela é maleável mesmo, minha filha. Ela parece um chiclete. Você puxa, a pálpebra vai, tá? Então, é uma esticadinha, não é força, não é dedão no olho, não, tá bom? Vou fazer uma insistência aqui, nessa sombrinha. E vou dar uma puxadinha. Eu não gosto desse gatinho marcando aqui. É bonito? É feio? Não, é até razoável. Mas eu não gosto. Aí eu pego sempre um pincelzinho de esfumar. E dou umas pinceladinhas pra desmarcar esse gatinho aqui, que eu não gosto dele. Tá? Mas é uma coisa minha. Não uso muito gatinho, gente. Eu prefiro maquiagem sem gatinho. Gente, vai falar que isso aqui é feio, vai falar que isso aqui é forte, só se você tiver ficando doido. Vem aqui, põe um cílio postiço, põe um meio cílio postiço, faça um rímel, entendeu? E tá pronto. Isso aqui escorre, não. Isso aqui dura o dia inteiro. Pode fazer de manhã, que de noite você vai estar plena. Salvo você ter a pele muito oleosa, você precisa intervir antes que a maquiagem estrague totalmente. Então, pele seca, pele normal, pele até mista, isso aqui fica bem ok. Pele oleosa fica ok, não tô passando medo em vocês. Mas vai que você faz, a pele derrama óleo, o trem bomba um pouquinho, e você fala, ai, foi a Lud que ensinou. Não, a maquiagem pra quem tem pele oleosa precisa saber intervir antes que ela estrague. Posso esfregar o olho? Não. Ah, mas se ele coçar, você tem que saber coçar. Tá? Meu olho coçou, ai, tá coçando meu olho. Assim, tá? Não pode... Tá? Porque, não, senão você vai ficar parecendo aquelas roqueiras meio gótica. Não que eu acho feio, eu acho até bonito. Tava até na moda esses dias. Passa em cima e passa embaixo. Fechou. Cola os cílios postiços, cola um meio cílios postiços, aí já é técnica mais avançada. Tem algumas de vocês que tá aprendendo agora. Ah lá, fica bonitão. Seguinte, essa aula de lápis preto que eu tô dando aqui agora, eu preparei um material didático, um PDF gratuito pra vocês. Como que vocês conseguem? Quem tá no Instagram vai conseguir digitando material. Vou encaminhar vocês pro WhatsApp, porque vocês vão precisar ir no meu WhatsApp pra eu encaminhar o arquivo pra vocês do PDF gratuito. Nessa mesma aula, eu estou dando 10% de desconto no meu programa Pele Madura 10, que é o meu curso pra quem mulheres que têm linhas de expressão, acima de 30, 40, 35, 45, 50, 55 anos. Tem linhas de expressão, sente dificuldade em saber quais os melhores produtos pra você se maquiar, as melhores técnicas, tipo essa que eu tô ensinando aqui nessa aula agora, tá? Esse curso é pra você. Ele custa menos de R$100, gente, só que tá com 10% de desconto, tá custando menos de 90 se você usar o cupom LUD10. Vou pegar o BT Velvet, vou pegar a pontinha dele aqui, um tantinho. Eu não passo ele direto no olho, eu vejo muita maquiadora na internet, inclusive até blogueira fazendo isso, me dá desespero. Eu não ensino as minhas alunas a aplicar isso aqui direto. A chance da pessoa errar é muito maior. O que eu faço? Passo na mão, faço uma esfumadinha aqui na mão. Não precisa, eu preciso desse excesso de produto no meu olho? Não preciso. Pego aqui, vou pegar, vou puxar a linha d'água um pouquinho e vou passar o BT Velvet na linha d'água. Pego mais produto e vou passando na linha d'água. Pego mais produto e vou passando na linha d'água. Esse faz mais cosquinha, que o pincel é mais levezinho, ele dá uma cosquinha maior. Nessa hora da linha d'água só, tá? Pego aqui na linha d'água e aplico. É a mesma técnica, eu não vou até a linha d'água lá inferior, eu aplico aqui. Esse pode entrar um pouquinho dentro do olho, tá? Porque ele é líquido, né? Então, olha só, tem uns pontinhos pretos lá dentro do meu olho, tá vendo? Normal, espera um pouco, calma, tá? Porque ele é um produto líquidozinho. Pego mais produto e agora eu vou começar a pintar a raiz dos meus cílios. No caso, esse olho eu enxergo um pouco menos, eu preciso grudar o espelho mais perto do meu olho, tá bom? Então, não repare que o espelho tá aqui pertinho de mim. Vou pegar esse pincel fininho e vou aplicando o BT Velvet aqui, pertinho do meu rente aos cílios. Vocês vão ver o tanto que ele fica mais bonito, tá? Vou pegando mais aqui na minha mão. Apliquei, olha lá, tá quase igual ao lápis preto, não tá? Vou limpar na toalha da sofrência. O mesmo pincel, e agora eu vou começar a trabalhar a bordinha. Gente, desculpa, eu tenho que colar aqui, viu? Porque eu não enxergo, ó. Espuma, 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 espuma. A bordinha, eu não tô mais na minha linha d'água, não mexo mais na minha linha d'água. Eu tô só na bordinha do preto, gente. Bordinha, bordinha. Vou puxar aqui um pouquinho e vou levar um pouquinho lá pra perto da linha d'água. Pronto. Olha que lindo, gente. Deixa eu mostrar os detalhes pra vocês.
Qual linha do rente aos cílios vocês acham que está mais pretinha? Repara que essa que eu passei o lápis preto tem uns branquinhos assim, sabe? Tá vendo? Tem umas partes mais clarinhas. Repara que essa que eu passei o produto líquido, ele tá mais sólido. Terminei isso aqui, já vou fazer em cima, porque esse pincel aqui eu só vou usar pra isso. Depois eu volto pro outro. Pego mais do produtinho que eu tenho aqui. Ah, nesse outro olho eu passei em cima, né? Passo lá em cima também. E depois pra tirar isso aqui vai ter 3 dias lavando maquiagem. Vamos lá. Vou pegar mais um pouquinho do produto. Que agora eu vou fazer aquele esfumadinho que a gente fez no lado de cima. Chicorinho. Dou aquela borradinha aqui no rente aos cílios até a metade. Gente, é o mesmo processo. Aí vocês vão ver que não é difícil. Porque quando você quiser usar o lápis marrom... Peraí, deixa eu calar a boca aqui, senão eu vou borrar aqui. Quando você quiser usar o lápis marrom, é o mesmo processo. Quando você quiser usar o lápis berinjela, é o mesmo processo. Limpo na toalha da sofrência. Esse produto, lembra que ele é mais maleável? Ele espalha mais. Eu vou limpar de novo. Porque eu já tô sentindo que ele tá ficando maior do que esse olho. Calma, preocupa não. Ele é um produto que espalha mais, tá, gente? Vou pegando o restinho e vou esfumando daqui as bordinhas. Vou limpar mais. Tá vendo? Ele dá um trabalhinho maior. Eu achei que eu ainda passei muito produto aqui. Podia ter passado um pouquinho menos. Vou limpar com um pouquinho aqui do meu dedo. Pronto. Tá ótimo. Vou trocar pro pincel que eu tava usando o outro. Esse é mais grossinho. Limpo ele na toalha da sofrência e vou começar a diminuir esse tamanho desse dente aqui. Pronto. Olha só, o dentezinho já tá sumindo. O resto aqui é sombra. Pega a sombra preta e esfrega em cima de onde já é preto. Certo? E limpa o pincel. E esfuma, esfuma, esfuma. E vai trazendo um pouquinho aqui pra fora. Pega a sombra preta. Aplica aqui. Pega a sombra preta. Mais um pedacinho. Pega a sombra preta. Mais um pedacinho. Vou agora pro segundo processo. Marrom, claro. Vou precisar apagar um pouquinho mais essa bordinha aqui, ó. Que eu achei que eu tava engrossadinha aqui. Tá? Vou pegar mais sombra marrom. Venho por baixo. Vou pegar mais sombra marrom. Venho por baixo. Puxa aqui, cantinho, e leva essa sombra lá. Esfrega, esfrega, esfrega. Ixi, fica bem mais bonito, gente. Pego mais sombra marrom, bordinha. Pego mais sombra marrom, bordinha. Pego mais sombra marrom, bordinha. Pego mais sombra marrom e vou levando nas bordinhas, gente. E esfuma, esfuma, esfuma até a mão cair. Bordinha. Pego um pincelzinho de acabamento, sem sombra mesmo, e só dou umas pinceladinhas de varridinhas nesse final. Tá bom, gente, tá bom, já deu pra ver. E aí? Muito semelhante um resultado do outro. Se eu não mostro pra vocês, não falo, tipo, passa desapercebido que um olho usei produtos diferentes. Mas, se vocês conseguem notar alguma diferença, pessoalmente, olhando assim com a cara grudada no espelho, eu vejo diferença, principalmente na linha d'água. Olha o lápis. Tá vendo? É suficiente? É ótimo, esse resultado é ótimo, mas olha o BTV útil. Aí, olhando assim de longe, tá tudo igual, tá tudo certo, todo mundo feliz, todo mundo maquiado. Quem quiser fazer a matrícula no programa Pele Madura, que é meu curso de Pele Madura, eu tenho outros também, como pálpebras caídas. O principal agora atualmente é o programa Pele Madura. Aproveita o cupom de desconto LUD10, link na bio ou comenta aqui Pele Madura pra você fazer a sua maquiagem, a sua matrícula, amada. Beijo, gente, fiquem com Deus. Tchau, até a próxima. Amo vocês, amo estar em live com vocês. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta, compartilha. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Me conta aqui o que vocês acharam no comentário, tá? Um beijo. Tchau. Eu tô aqui passando meu batom e pensando, se você ainda não tá sabendo que a Mega Black Friday da Lud já começou, todos os meus cursos com até 70% de desconto. Você não pode perder a sua chance de aprender maquiagens lindas com precinho ó, pequenininho de Black Friday. Clica aqui em Saiba Mais e vem ser minha aluna.